Oi, pessoal. Essa é a nossa última aula da disciplina de programação funcional. E na aula de hoje a gente vai descrever o que deve ser realizado no nosso último laboratório, no laboratório 12, tá bom? As atividades do laboratório 12 devem ser entregues no arquivo lab12.hs. O conteúdo inicial do lab12.hs deve ser esse. Se você notar, isso é um programa completo em Haskell, tá bom? E o objetivo desse laboratório não é muito sobre programação. O objetivo desse laboratório é mais sobre experimentação com abordagens de paralelismo. Ou seja, a gente vai desenvolver algumas abordagens para paralelizar esse programa. E o objetivo principal do laboratório é saber mensurar a efetividade dessas abordagens paralelas. Lembrando que nem todo mundo vai chegar às mesmas conclusões, porque provavelmente vocês estão utilizando computadores que podem ser bem diferentes uns dos outros, tá? Então, uma pessoa pode chegar na conclusão de que uma abordagem é melhor e outra pessoa pode chegar na conclusão de que outra abordagem, na verdade, é melhor, quando de fato o que existe é que uma abordagem é mais eficiente em um certo computador do que em outro e vice-versa, tá bom? Pois bem, nesse programa a gente tem uma função de somatório implementada, então novamente a gente vai paralelizar uma coisa bem simples, a gente vai paralelizar a soma de vários elementos, tá bom? Utilizando o fold L' para garantir que a gente está fazendo a avaliação estrita. E o nosso programa principal, ele recebe um argumento K da linha de comando. E esse argumento K que ele recebe, ele é utilizado como parâmetro para a função xs. A função xs, dado um argumento K, vai retornar uma lista de inteiros. Nota que essa lista de inteiros que é retornada pela função xs, ela tem tantos inteiros quanto 10 elevado a k, tá bom? Mas não são exatamente os inteiros de 1 até 10 elevado a k. Na verdade, são a soma dos inteiros de 1 até 10 elevado a k com os inteiros de 1 até 10 elevado a k, tá bem? Então, como a gente vai fazer medição de tempo de execução, além do lab12.hs, que vocês vão modificar, vão fazer diversas modificações nesse, principalmente aqui e nessa parte bem aqui, tá bom? A gente vai também esperar a entrega de uma planilha, um arquivo do Excel, né, contendo os tempos de execução e os cálculos de speedup. Daí você vai ter tempos de execução serial para algumas escolhas de K que você vai fazer. E a gente também vai ter os tempos de execução em paralelo, tá bom? Então, você vai escolher alguns parâmetros de K. Aliás, vamos na ordem em que as coisas estão escritas. Você deve compilar esse programa com o seguinte comando, tá bom? Ou seja, habilitando as otimizações e dizendo que o sistema de execução, o runtime system, ele precisa estar apto a lidar com múltiplas threads, certo? Você vai estabelecer alguns valores de K para os quais você vai realizar testes, tá bom? E essa parte eu estou deixando em aberto, a escolha desses valores de K, porque cada pessoa vai ter um computador com capacidades diferentes, né? Algumas pessoas vão conseguir realizar testes para valores de K mais altos e outras pessoas não vão conseguir realizar testes para valores de K muito altos, tá bom? Então você utiliza o máximo que o seu computador conseguir suportar. Os testes que a gente vai realizar vão ser desenvolvidos utilizando o seguinte comando, ou seja, a gente vai utilizar o comando time para mensurar a quantidade de tempo que a execução do nosso programa
demanda, tá bom? Executar o arquivo, passando um valor de K, executar o executável, né? Passando um valor de K como argumento, que é justamente esse KSTR que vai ser transformado em inteiro bem aqui, tá bom? E para o Runtime System, a gente vai passar o argumento de que a gente vai estar utilizando apenas um core. Inicialmente, a gente vai compilar o programa para tomar medidas de tempo de execução relacionadas com execução serial, ou seja, utilizando apenas uma thread. Nesse momento, aliás, durante qualquer execução de um desses testes ou dos testes em paralelo, é imprescindível que você feche a maior parte dos programas que o seu computador estiver rodando, tá bom? Seu sistema operacional, ele vai estar rodando programas que não dizem respeito a esse teste, e aí você pode fechar esses programas para garantir que o seu processador vai estar focado apenas em realizar o teste, tá bom? Então não faz sentido você rodar o teste enquanto você tem um player de música executando, ou enquanto você tem um navegador web executando, e diversas outras coisas. No Linux em particular, seria essencial até mesmo você fechar o servidor gráfico e rodar esses testes na linha de comando pura, tá bom? Sem o servidor gráfico estar rodando. Se você puder fazer isso, melhor ainda. Então, nesse nosso programa, existem duas abordagens, existem duas oportunidades de paralelismo. Observa que essa lista é uma lista enorme e ela é avaliada toda de uma vez quando o SUMLinha requer o seu somatório, tá bom? O que a gente pode fazer aqui é utilizar parchunks para garantir que a avaliação dessa lista vai ocorrer pedaço a pedaço em paralelo, tá bom? Então essa é a primeira oportunidade de paralelização que a gente tem. A segunda oportunidade de paralelizar o código que a gente tem é, uma vez que essa lista esteja computada, SUMLinha vai realizar o somatório da lista toda. Novamente, a gente não precisa realizar todo o somatório sequencialmente. A gente pode quebrar a lista em diversos pedaços e executar SUMLinha paralelamente para cada um deles, tá bom? Aí aqui você utilizaria a função par para realizar essa coisa para realizar a aplicação desse somatório em cada um dos pedaços dessa lista, tá bom? Acredito também que você possa utilizar parchunks. Aí você faria o mapeamento de SUMLinha e depois você faria a SUMLinha do resultado, da lista resultante, tá bem? Então a gente tem essas duas abordagens. A primeira abordagem, paralelizar essa construção. A segunda abordagem, paralelizar essa aplicação de SUMLinha, seja utilizando a função par apenas ou utilizando parchunks, também é possível. Então, o que a gente vai fazer quanto às duas abordagens é determinar alguns valores para o argumento numérico de parchunks com os quais você vai realizar testes, tá bom? Ou seja, você já tem dois parâmetros que você vai variar na realização dos seus testes. Você tem valores de K e também você tem valores do argumento numérico de parchunks, tá bom? Nessa altura você já deve ter realizado todos os testes de execução serial, e agora que a gente estabeleceu alguns valores para o parâmetro de parchunks, a gente vai realizar os testes de execução em paralelo. Então o nosso comando vai mudar um pouquinho. O comando é quase o mesmo, tá bom? Aqui a gente passa os valores de K, que a gente já estabeleceu como argumento. O que muda é esse C bem aqui. Antes a gente estava realizando testes
em serial, ou seja, com apenas uma thread. E agora a gente vai estar realizando testes em paralelo. Esse C, ele deve ser o número de cores que o seu computador tem, tá bom? Que o processador do seu computador suporta. Então você vai verificar quantos cores tem o seu processador e o número de cores do seu processador deve ser utilizado como esse argumento C. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai implementar a primeira abordagem, ou seja, a ideia de paralelizar apenas a avaliação dessa lista com parchunks. E a gente vai realizar testes para as combinações de valores estabelecidos, ou seja, para valores de K combinados com valores do parâmetro de parchunks. Em seguida, a gente vai realizar o mesmo experimento para a segunda abordagem, que seria paralelizar esse somatório. Aqui você pode utilizar parchunks ou a função par, tá bom? E por fim, a gente vai realizar um teste em que as duas abordagens são utilizadas simultaneamente, ou seja, a gente vai realizar um teste em que tanto a avaliação dessa lista é paralelizada, como a avaliação desse somatório é paralelizado, tá bom? Ou seja, no primeiro teste a gente vai paralelizar apenas essa parte. No segundo teste a gente vai paralelizar apenas essa parte. E no terceiro teste a gente vai combinar as abordagens dos dois anteriores. Vai paralelizar a avaliação da lista e vai paralelizar o somatório. Bem, à medida que você for rodando os testes, né, utilizando esse comando bem aqui, você vai coletando os tempos de execução real do seu programa, tá bom? E esses tempos de execução, eles devem estar alinhados, né? Devem estar na mesma linha do parâmetro K que foi utilizado na entrada e do parâmetro numérico que foi passado para parchunks, tá bom? Então, uma vez que você tenha todos os parâmetros real coletados, você vai calcular os speedups. Os speedups para cada um dos nossos testes vão consistir do tempo de execução serial para aquele valor de K, para um certo valor de K e para um certo parâmetro numérico de parchunks. Vai ser o tempo de execução serial para essa combinação de K e parâmetro de parchunks sobre o tempo de execução paralelo correspondente. Então, uma vez que você tenha feito isso, você tem calculado os speedups de diversas abordagens paralelas. Seja paralelizando apenas isso ou paralelizando as duas coisas ao mesmo tempo e também com uma avaliação em relação ao tamanho da entrada, né? Você vai verificar o quão escalável é cada uma das abordagens paralelas, ou seja, à medida que o valor de K aumenta e existe uma abordagem paralela que se sobressai em relação às outras, e para qual valor numérico de parchunks você consegue obter o maior speedup? São coisas que você pode tentar responder e, se possível, se for claro o suficiente pelos seus testes, você pode verificar que existe uma abordagem paralela que é necessariamente melhor do que as demais, tá bom? Novamente, a gente tem que destacar que a sua conclusão, ela não precisa ser igual à conclusão de outra pessoa, porque vocês podem estar utilizando computadores diferentes que vão se beneficiar de diferentes abordagens paralelas, tá bom? Pois bem, isso é o que deve ser feito no laboratório 12 e isso encerra a nossa aula e, portanto, encerra o conteúdo gravado da disciplina de programação funcional. Então, até uma próxima oportunidade.